Alô você que está inscrito no canal História Agora do Prof. Gil Silva. Hoje nós vamos trabalhar com abordagem sobre a República da Espada. Primeiro uma óbvio, beleza? A República Velha, também chamada de Primeira República, é o recorte que vai de 1889, quando houve a proclamação da República, até 1930, quando houve a Revolução de 30, na qual Getúlio Vargas assumiu o poder. Porém, a Primeira República, ou República Velha, ela se divide basicamente em duas temporalidades. Primeiro, a República da Espada, que nós vamos trabalhar alguns elementos importantes hoje, e depois a República das Oligarquias, beleza? Então nós temos aqui, galera, República da Espada. Por que recebe esse nome? Porque faz alusão aos dois primeiros presidentes da República Brasileira que eram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O que é que você deve lembrar sobre a República da Espada? Esses dois elementos, a Constituição de 1891, importantíssimo, beleza, esse elemento, e uma crise que foi gerada no Brasil, conhecida como o encilhamento. Aí você deve estar se perguntando, Gil, por que uma nova Constituição? O Brasil já tinha uma Constituição, que era de 1824. Qual era o problema? Aquela Constituição de 1824, ela era da monarquia. Porém, agora o Brasil é uma república. Então, o Brasil vai, digamos, abandonar aquela Constituição monarquista e trazer agora uma Constituição com características republicanas. Então, nós temos aqui. O que é que você deve lembrar das principais características desta Constituição? Lembrando que essa Constituição, ela é a segunda do Brasil, porém, a primeira da República, beleza? Essa Constituição, ela foi promulgada. Lembre-se que uma Constituição promulgada, ela é votada. Diferente da Constituição de 1824, ela foi outorgada, ela foi imposta por Dom Pedro I. Essa não, essa aqui ela foi votada, por isso promulgada. O Brasil deixa de ser uma monarquia e vira agora uma república. O que significa república? Vem de Roma Antiga, res publica, a coisa pública, o bem comum. Numa república, o chefe de Estado ele deve governar pensando nos interesses coletivos e não nos interesses particulares, beleza? Nós temos ainda uma república federativa, ou seja, a ideia de descentralização do poder. A ideia de uma república federativa é que, pelo menos na teoria, cada estado deve ter sua autonomia. É só você lembrar, por exemplo, dos Estados Unidos da América, que também é uma república federativa, e lá os estados eles têm autonomia. É a ideia da descentralização política, diferente do que era a Constituição de 1824, que era o estado centralizado. Aqui vai ser um estado federativo, ou seja, um estado descentralizado. Temos ainda uma república federativa presidencialista. Não existe mais um imperador governando o Brasil, mas sim um presidente por um período de 4 anos. Lembrando que nessa época ainda não existia reeleição no Brasil. A reeleição ela foi apenas de 1997, que foi uma emenda constitucional. Temos ainda a divisão dos poderes. Quais são os 3 poderes, meu povo? Executivo, legislativo e o poder judiciário. Eu sei que você deve estar lembrando agora, teve um poder que desapareceu. Qual foi o poder? O poder moderador. Lá na Constituição de 1804 existem 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o 4º poder, que era o poder moderador, que ficava acima dos 3 poderes e que centralizava o poder político nas mãos do imperador, seja Dom Pedro I ou Dom Pedro II. Mas nesse caso aqui, o poder moderador ele desaparece. Então esses 3 poderes, de acordo com os princípios do Barão de Montesquieu, eles devem ser independentes e harmônicos entre si. Temos ainda o voto aberto, também chamado de voto descoberto. Qual vai ser a ideia desse voto aberto ou descoberto? Não existia o sigilo. Lembre-se que o nosso voto hoje, ele é um voto secreto, Você vai ter o sigilo. E o voto secreto ele foi criado por Getúlio Vargas, na década de 30, beleza? E nós temos agora o voto ele é aberto. Isso aqui foi a brecha para a existência do voto de cabresto. Aquela ideia de que o coronel controlava os votantes, que o coronel mandava em quem você deveria votar. E ele fazia isso porque o voto ele era aberto, não existia o quê? O sigilo. Temos ainda o Estado laico, que vai ser a separação do Estado da Igreja. Lá na monarquia, o que existia era o Estado confessional, ou também chamado de padroado, a união do Estado com a Igreja. Pelo padroado, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Mas agora com a República, isso desaparece. O Estado ele é laico. O Estado ele é desvinculado da religião. Não confunda Estado laico com Estado anticlerical.
O Estado laico vai dizer o seguinte: você tem a sua liberdade religiosa. O Estado brasileiro ele não tem uma religião oficial, que na prática a ideia do Estado laico é muito interessante, porque significa a tolerância religiosa, beleza? Temos ainda o sistema bicameral, ou seja, duas câmaras. Você vai ter a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Lembrando que os senadores agora não são mais um cargo vitalício. Lá na monarquia, o Senado ele era vitalício. Aqui não mais, beleza? O Senado ele vai ter um período aqui de 9 anos. Nós temos ainda a grande naturalização. O que foi isso? Os imigrantes que estivessem no Brasil, eles poderiam receber a naturalização brasileira. Isso foi uma estratégia da República para conseguir mão de obra. Por quê? Lembre-se, a República ela foi proclamada em 1889. Um ano antes, em 1888, houve a Lei Áurea, que foi aquela lei assinada pela Princesa Isabel que aboliu a escravidão no Brasil. Então não existia mais escravidão do ponto de vista legal, não é isso? Então a República ela precisava de mão de obra, já que a escravidão ela tinha acabado. Então o que ela vai fazer? Vai naturalizar brasileiros, os imigrantes que estivessem no Brasil. Olha a nossa obra importantíssima. Essa Constituição ela teve influência da Constituição dos Estados Unidos da América, porque a Constituição dos Estados Unidos da América também definiu o quê? Que os Estados Unidos seria uma república federativa, presidencialista e também com a divisão dos poderes, beleza? Ficou claro, galera? Vamos agora para o nosso próximo elemento da República da Espada, que é a crise do encilhamento. Uma crise econômica que foi gerada no Brasil e essa crise ficou conhecida como encilhamento. Essa Constituição ela foi elaborada durante o governo de Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente militar, por isso República da Espada, né, fazendo alusão aos militares. E nós temos aqui, olha só, a crise do encilhamento também ocorreu durante o governo do presidente militar Deodoro da Fonseca. Na época, o ministro da Fazenda brasileiro, ou seja, a pessoa responsável pela economia, era Rui Barbosa. E Rui Barbosa ele tinha um objetivo com isso, que era o quê? Industrializar o Brasil. Lembre-se que o Brasil era uma nação tipicamente agroexportadora, cujo principal produto econômico era o café. Como Rui Barbosa ele queria industrializar o Brasil, ele precisava de capital, ele precisava de dinheiro. Aí o que é que ele vai fazer? Permitir que os bancos públicos e privados emitissem papel moeda. Em outras palavras, os bancos emitissem dinheiro. Aí você está pensando, Gil, emitir dinheiro desse jeito gera um problema que se chama inflação. Rui Barbosa ele não sabia disso? Claro que ele sabia. Só que ele pensou o seguinte: vou permitir que os bancos emitam papel moeda, vai ter uma inflação, mas quando a economia começar a se movimentar com a indústria, vai ter a deflação e tudo se normaliza. Só que a galera na época fez o quê? Pegava o dinheiro emprestado com os bancos, abria uma empresa fantasma. O que significa uma empresa fantasma? É uma empresa que só existe no papel, não existe a estrutura física. Então o povo pegava o dinheiro emprestado dos bancos e não investiu na indústria. Então você teve essa emissão de papel moeda sem um aquecimento na economia. Qual vai ser a grande consequência dessa prática de emitir papel moeda sem abertura na prática de empresas? Uma crise econômica no Brasil, uma inflação. E essa inflação, essa crise é conhecida como o encilhamento. Beleza, galera? Fique no aguardo que depois nós vamos ter nossa aula de República das Oligarquias no canal História Agora do Paulo Gil Silva. Já sabe, né? Se inscreve, curte e ativa o sininho. Valeu, meu povo!